Muito bem, já estamos de volta e agora é hora de Fique Leve para você que quer adotar esse estilo de vida saudável que a gente falou no bloco anterior, que quer resolver a sua diabetes, que quer melhorar a hipertensão. É possível, né, doutor César? É possível e às vezes as mudanças que a pessoa pode aplicar na sua vida, no seu estilo de vida, depende de coisas simples, como essa revista oferece informações simples, mas que são extremamente eficazes para a recuperação ou prevenção de doenças. Uma dificuldade que eu percebo muito é que às vezes a gente começa uma mudança e aí depois meio que fica sem rumo para o próximo passo. Então é legal você ter um material aí físico para você segurar, para você folhear e ir dando um passo de cada vez, mas que a caminhada seja contínua, porque às vezes a gente começa uma coisa, faz até ali e depois para. Então a revista Fique Leve pode ser esse guia, esse mapa te ajudando nessa empreitada. A gente está junto com você. Liga aqui 012 21 27 31 21 e a revista Fique Leve vai chegar no seu endereço sem custo nenhum, tá? De novo, vou falar o telefone, 12 21 27 31 21 e deixe o seu endereço aqui com o nosso atendente. O horário de atendimento é em horário comercial, de segunda a quinta-feira, das 8 às 5 da tarde e na sexta-feira um pouquinho mais cedo, das 8 ao meio-dia, mais ou menos, tá? E conviver com gente briguenta dá um trabalho danado, hein, doutor César? Pois é. Você aí de casa que já tem alguém da família que, quando é festa, sempre dá BO, sempre dá problema, ou se você tem que sempre acalmar, apagar incêndios daquelas pessoas que realmente não se incomodam nem um pouco em causar problema, bom, você fica esperto porque agora vai ver aqui no Claramente como lidar com alguém briguento. É isso. Será que você convive com alguém polêmico? Será que seu marido é explosivo? Será que sua esposa é rixosa, briguenta? Ou será que seu patrão é um pavio curto? Ou você tem um funcionário que perde facilmente o controle emocional? Alguns são muito irascíveis, se iram com facilidade porque podem ter sido caçulas mimados, que aprenderam erradamente que as pessoas estão ali para servi-las quando eles quiserem. Isso se chama narcisismo. Também podem ter copiado o comportamento rixoso dos pais ou de quem cuidou e teve influência mais forte na criança. Ser rixoso ou rixosa pode também ser falta de humildade, uma dificuldade de admitir que a pessoa tem falhas pessoais, tem limites pessoais. Pessoas assim raramente admitem que erraram e às vezes raramente ainda dizem assim, eu errei, mas elas não conseguem parar no eu errei, ponto, e arranjam desculpas para seu abuso verbal. Uma quarta razão é que geralmente os rixosos são pessoas sem muita boa percepção do seu jeito agressivo de ser. Acham normal agir com abuso verbal e rotulam as pessoas que não gostam do jeito rude delas como sendo sensíveis demais. Assim, elas fogem da percepção e admissão de seu jeito agressivo de ser para culpabilizar os outros como sendo muito sensíveis. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele não era briguento, nem era encrenqueiro. Pense nessa afirmação, olha só que texto. Deus não permitirá que uma pessoa briguenta entre na cidade celestial. Caramba, pegou pesado, né? Isso está num livro chamado Mente, Personalidade e Caráter, volume 1, página 159, da editora Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Eu vou até repetir. Deus não permitirá que uma pessoa briguenta entre na cidade celestial. Já pensou uma pessoa briguenta no céu, brigando com todo mundo toda hora? Jesus era e é manso. A mansidão de Cristo manifestada no lar torna felizes os membros da família. Ela não provoca, a mansidão não provoca disputas, não dá respostas más. Inclusive, acalma o temperamento irritado e transmite suavidade. Para ter paz interior, é preciso praticar a mansidão.
Sim, praticar a mansidão. Eu pesquisei na Bíblia vários textos sobre pessoas, homens e mulheres, rixosas, e encontrei no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 13, numa linguagem moderna, um texto que fala assim: uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Em outras versões diz assim: as rixas da mulher são uma goteira contínua. Outro texto fala assim: esposa briguenta é como uma goteira constante. Parecido, né? E o outro ainda fala assim: uma mulher sempre a ralhar faz o mesmo efeito que gotas caindo continuamente sobre a cabeça de alguém. É claro que isso se aplica ao homem também. Outro texto de Provérbios, ainda no capítulo 19, no versículo 19 também, diz assim: deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Eu vi outras versões e encontrei palavras interessantes. Olha só, desse mesmo texto: quem se deixa levar pela cólera deve sofrer-lhe a pena, porque se o livrares, terá de o fazer de novo. Outra Bíblia dizia assim: uma pessoa que perde a calma e que se irrita violentamente terá de vir a sofrer as consequências da sua atitude. Se os outros vierem a desculpá-la, estão a incitá-la a recomeçar os seus excessos. Gostei dessa versão. O que a Bíblia está ensinando nesse texto? Está dizendo que você deve deixar que alguém explosivo, rixoso, assuma as consequências do descontrole emocional dessa pessoa, sem você ir correndo atrás para tapar os furos dele ou dela. Outro texto bíblico neste assunto de homem rixoso, mulher rixosa, está em Provérbios 21, no verso 9. Numa versão eu encontrei assim: é melhor morar, é engraçado isso, né? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Outra versão fala assim: é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa uma mulher briguenta. Agora veja essa versão, diz assim: vale mais morar num canto de um sótão do que com uma mulher conflituosa numa bela casa. Isso está em Provérbios 21, verso 9, e eu repito, a Bíblia está falando de mulher, mas a gente pode aplicar para homem também, evidentemente. Eu traduzi um texto de uma Bíblia em inglês, produzida para quem está em recuperação emocional, dentro daquele programa dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. O texto diz assim: casais que não aprendem a lutar de modo justo prejudicam gravemente o crescimento de seu casamento. Mas quando ambos, ou quando um esposo ou uma esposa é briguenta, isso significa que a pessoa está presa ao ressentimento, recusando-se a comprometer-se, tentando ser certa, sempre reclamando, mas nunca sugerindo uma solução. Quando expressamos nossos sentimentos honestamente, sem julgamento, e elaboramos soluções para nossos desacordos, estamos lutando sem ser briguentos. Muito interessante isso, né? Eu concordo realmente com esse texto aí. Achei legal isso, ou seja, o que o texto está falando? Lutar sem brigar. Isso me lembra uma frase que diz que você quer ser feliz ou quer ter razão? Tem gente que cria uma confusão danada porque tem uma necessidade doentia de ter que ter razão. Elas parecem mais preocupadas com uma obsessão por suas ideias do que com ter harmonia com uma outra pessoa. Agora, em Provérbios, capítulo 21, no verso 19, está um texto que diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Palavra esquisita, né? Outra versão diz assim: melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. E uma outra versão ainda diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Eu achei interessante algumas versões de Provérbios 27, 15 e 16, e que diz assim: a esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão?
Uma outra versão desse mesmo texto fala assim: o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Outra versão diz assim: goteira que cai de contínuo em dia de chuva e mulher litigiosa, tudo é a mesma coisa. Querer retê-la é reter o vento ou pegar azeite com a mão. Conclusão. Paulo escreveu para Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, verso 24 e 25, na Bíblia, dizendo: e ao servo ou serva, ele está falando dos dois, o homem e a mulher, do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso e mansa para com todos, instruindo com mansidão. E a escritora inspirada Ellen White escreveu dizendo: é grande coisa ser manso e humilde de coração, ser puro e sem mácula, como foi o príncipe do céu quando andou entre os homens. Muito lindo esse texto, não é? Então você tem sido assim? Você tem lutado para se tornar alguém manso e humilde? Ainda na Bíblia, em Tito capítulo 3, versículo 2, é recomendado o seguinte: não sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os seres humanos. E finalmente Pedro escreveu dizendo em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, assim: santifique o Senhor Deus em seus corações, e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por isso é só que eu queria deixar para você. Espero você aqui no Claramente em breve. E paz, luz e mansidão. Olha só, tá chegando a hora da culinária aqui no Vida e Saúde. Hoje tem tagine de jaca. Você já ouviu falar disso? Olha, tá curioso, tá curiosa? Já já a gente te conta os segredos dessa receita logo depois do intervalo. Não sai daí não.